A gente está de volta com o nosso programa Mais Saúde. Claro que eu aproveito para agradecer sua audiência e também o seu carinho. O nosso bate-papo agora é um assunto muito sério que acontece com milhares de famílias no mundo inteiro. A gente aproveita a vinda da doutora Denise Matias para falar sobre exploração sexual. Bom dia, doutora. Obrigado mais uma vez por a senhora ter vindo aqui para a gente bater um papo e falar sobre esse assunto que é muito sério. Sim, bom dia, Ranieri. E mais uma vez é um prazer estar aqui trazendo informação. E sim, esse é um assunto muito sério que a gente precisa debater bastante, né? Tem muita coisa aí para ser falada. Na verdade, a gente quebra tabus, né? Quando a gente fala abertamente dessa exploração sexual. É algo que acomete muitas crianças, e aí a gente está falando de meninos e meninas, como a doutora Denise é uma cirurgiã pediátrica, uma médica pediátrica, então ela entende bem o que é isso, né? Porque daí é muito comum chegar no hospital, chegar ali na clínica, uma criança que possivelmente foi abusada, mas antes disso a gente precisa falar de alguns fatores, de algumas ocorrências, né? Como é que acontece tudo isso? A mãe consegue identificar a olho nu quando uma criança está sendo abusada? Aí a gente fala dessa parte física. Sim, nós vamos falar sobre isso. Existem alguns sinais que a família, né, a mãe, o pai, os familiares mais próximos devem perceber nessa criança, tá? E assim, é uma coisa muito comum que acontece e infelizmente aqui na região norte existe uma cultura até assim, é até cultural não se comentar sobre o assunto ou às vezes até achar que é normal o que acontece. Então, a gente vê muito isso no dia a dia, no hospital, até no consultório mesmo. E também eu trabalho no IML como médica legista. Então é uma coisa assim que me chamou muito a atenção, atender justamente essas crianças e adolescentes que são vítimas de abuso. Interessante que quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente acha que é algo que está muito longe de acontecer perto da gente, né? Ou que jamais vai acontecer com a nossa família. Deus me livre isso acontecer debaixo dos meus olhos, mas é muito comum quando a gente vê, principalmente os relatos de mães e pais, uma relação do agressor sendo de dentro de casa. Sim, estatisticamente, mais de 70% das agressões, dos abusos sexuais contra crianças, elas acontecem dentro de casa. Ou seja, mais de 90% o agressor é uma pessoa conhecida da criança. E em mais de 70% das vezes é dentro da própria casa. Tá? Ou seja, é um dado muito preocupante, né, doutora? Sim, muito preocupante. E assim, a maioria das vítimas são meninas, mas meninos também entram muito nessa estatística, um número um pouquinho menor. Tá? E na faixa etária de 1 até os 5 anos de idade, aumenta muito a incidência e depois volta a aumentar dos 10 aos 14 anos. Se bem que assim, é geral essa relação de abuso das crianças. Quando a gente fala nessa estatística, a gente traz justamente aqui para a nossa realidade, né, na sua experiência de trabalho lá no Instituto Médico Legal, esse crime acomete o quê? Crianças nos primeiros anos de vida, meninas ou meninos, o que chega lá para a senhora? Nessa faixa etária, geralmente a maioria são meninas. Então, uma relação mais ou menos seria de uns 75% de meninas e 25% de meninos. Isso no geral. Ou seja, qualquer criança ela pode ser vítima de abuso sexual. A gente está falando de uma situação, né, que deixa inclusive muitos pais, muitas mães ali com dor de cabeça, literalmente falando sobre esse assunto, porque daí quando acaba aquela situação lá da licença, de muitas mães que precisam se ausentar de casa para deixar a criança sozinha, ou seja com a babá, ou seja com um tio, ou seja com o próprio pai, ou seja com um avô. Isso é muito perigoso também, né? É uma situação muito delicada que precisa ser discutida ali no âmbito familiar. Sim, uma coisa muito importante que a mãe principalmente, né? Mais uma vez a mãe precisa fazer é ter uma relação de confiança com os filhos, orientar, explicar e falar claramente
sobre o que são as partes íntimas da criança, quais são essas partes, e falar com os nomes específicos e orientar a criança que ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar nessas regiões. Tá? Então, assim, quando a criança sabe disso, e ela sabe que se ela chegar e falar para a mãe, ela não vai receber uma punição, ela se sente mais à vontade para falar. E nos casos aí, como você falou bem, a mãe precisa trabalhar e precisa deixar essa criança com alguém. É um sofrimento para muitas, Sim. né? Aí uma das dicas, né, assim, primeiro, essa orientação, mesmo para criança pequena. A mãe... E até porque as crianças de hoje, né, doutora, a senhora que atende criança ali com 1 ano e 5, 1 ano e 6 e 1 ano e 7 já entende alguma coisa. Sim, elas entendem. E principalmente quando a mãe fala e explica que ninguém pode tocar nas partes íntimas da criança, nem mesmo outra criança, e que também a criança não deve fazer isso com os colegas, isso já fica uma prevenção. Outra, a mãe deve ficar bem atenta de com quem ela vai deixar a criança, se ela vai deixar numa creche, ou precisa deixar com uma criança maior, ou uma adolescente, ou alguém da família. O risco de acontecer o abuso é menor quando essa criança não fica a sós com um adulto ou com uma criança maior. Tá? Sendo possível, observar esse quesito é importante. Se não, ela vai observar, ficar sempre atenta, né? De preferência, ficar olhando de longe, acompanhar o máximo que ela puder qual é o tipo de relação que a criança tem com a pessoa que fica com ela. A gente sabe que o diálogo é muito importante no âmbito familiar, junto com a criança, e não é falar de adulto para criança. Às vezes a gente coloca uma vozinha mais ali querendo animar a situação. Fala normal, fala com a criança, olha, isso aqui é assim, você não pode deixar ninguém... A criança entende. Eu acho que o desenvolvimento dela é até melhor quando você fala normalmente com a criança sobre aquilo, ou do que você fantasiar uma situação. Isso. A criança vai aprender lá na frente, não precisa fantasiar, e às vezes fantasiam muito, né? Não se quebra aquele tabu que precisa quebrar dentro de casa. Se for preciso, procure até uma ajuda de terapeutas, psicólogos, né? Que daí ajudam também nisso daí. A gente está falando sobre abuso sexual. Aqui do meu lado está a doutora Denise Matias, ela é cirurgiã pediátrica e a gente sabe que é muito comum chegar nos hospitais mãezinhas que às vezes nem querem denunciar o próprio agressor porque é de dentro de casa e aí fica uma situação muito constrangedora. O que se percebe muito quando a gente fala desse abuso? Existe, na maioria dos casos, uma penetração? Olha, em crianças pequenas, quando isso ocorre, e infelizmente eu já tive a oportunidade de atender crianças assim, a criança fica muito machucada. Às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia para corrigir, né, porque a criança pequena... E faz-se uma reconstrução, doutora? Sim. Esses são os casos que eu diria mais graves. De estupro mesmo? Sim. Não é? Mas acontece o abuso de uma outra forma também, que é chamado de ato libidinoso. Hoje, na classificação, entra tudo como estupro. Qualquer adulto que tente manter relação sexual com uma criança, a criança não pode consentir. Legalmente, ela não tem essa capacidade. Então, tocar o corpo da criança, isso é considerado crime de estupro. Antes havia uma diferenciação e a pena era mais leve. Hoje isso não ocorre, tá? E a criança ela vai relatar. E esse tipo de crime, de tocar o corpo da criança ou de fazer com que a criança toque o órgão genital do adulto, não vai deixar marcas no corpo da criança, mas deixa outras marcas. Nossa, psicologicamente falando, né, a gente não sabe como é que essa criança, será que essa criança vai lembrar disso daí? Será que lá na frente ela vai ter algum reflexo disso? A gente escuta várias histórias com relação a esses assuntos, né? Pessoas que no seu momento ali de adulto, vai aí sim relatar, quando eu era pequeno, me lembro que que eu fui abusada por um tio, por um vizinho, pelo meu próprio pai, pelo meu avô. É muito comum a gente ouvir, né? Por isso que a gente sempre fala aí do Disque Denúncia, né, doutor? O Disque 100 existe para isso, justamente para você denunciar. E é bem isso que a gente fala, tem que denunciar, a mãe não pode se calar, né? Se a gente sabe de alguém, se a gente suspeita de um vizinho, né?
ali a criancinha, a gente tem que abrir a boca. Sim, isso já existe o Disque Denúncia hoje, né? Que é o Disque 100. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia e, inclusive, quando a criança é levada ao médico, hoje também já existe esse atendimento especializado, capaz de identificar, né, como é que foi aquele tipo de agressão. Olha, a gente está falando sobre abuso sexual. A gente vai para o intervalo comercial, a gente vai falar desse tipo de atendimento mais humanizado para esse tipo de caso, daqui a pouquinho no próximo bloco.